Olá, bom dia! Onde você mora ou trabalha, tem alguém que gosta de empreender? Ou seja, criar novos negócios, vender produtos ou serviços de um jeito especial e está precisando de uma força para continuar no mercado? Que tal procurar ajuda numa instituição séria que foi pensada para estimular o empreendedorismo e dar apoio aos pequenos negócios de todo o país? No Poder e Negócios de hoje, vamos falar sobre o Sebrae, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que está completando 50 anos. Aqui em Pernambuco, o superintendente é Francisco Saboia, que está com a gente para falar sobre projetos, capacitação, consultoria e a celebração dos 50 anos do Sebrae. Bom dia, superintendente, bem-vindo, obrigada, viu? Ô, Meire, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos, bom dia à audiência. É uma satisfação muito grande poder falar aqui sobre essa instituição cinquentenária e tão valiosa que é o Sebrae. Bom, o Sebrae promove e capacita, mas não empresta dinheiro. Vamos começar falando sobre a essência do Sebrae, como é que faz essa transição, como é que faz essa capacitação, como é que junta negócios com mercado? Isso é uma boa pergunta, Meire, muito obrigado até por fazê-la. O Sebrae realmente tem um conjunto de produtos, de ferramentas, de orientações, consultorias, treinamentos voltados para o desenvolvimento dos pequenos negócios, né? A gente sabe que no Brasil os chamados pequenos negócios, que envolvem os MEIs, as microempresas e as empresas de pequeno porte, representam 98% de todos os CNPJs estabelecidos nesse país. É incrível, né? Ao mesmo tempo, não tem a mesma atenção que os grandes têm, embora gere mais emprego do que os grandes. Então, no meio dessa contradição entre você ter um tecido produtivo extremamente importante para a vida do país e não ter as ferramentas devidas para apoio aos pequenos negócios, entra o Sebrae. Há 50 anos, o Sebrae se dedica basicamente a orientar o desenvolvimento dos negócios, capacitar gestores, fazer consultorias, orientações empresariais, acesso ao mercado e orientação para o crédito, que é um pouco diferente de concessão de crédito, porque algumas pessoas eventualmente até imaginam que o Sebrae concede crédito como se fosse um banco. O Sebrae não é um banco, mas o Sebrae orienta os pequenos negócios a tomarem o crédito na medida certa, na necessidade do negócio, para que ele não se endivide e posteriormente venha a ter um problema lá na frente. E aí orienta para os bancos parceiros, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, que tem linhas de crédito especiais desenhadas para os pequenos negócios. Então, como é que a gente pode entender de uma forma prática o que é o Sebrae e como ele se mantém? Então, o Sebrae tem um corpo, aqui em Pernambuco, o Sebrae tem um corpo de 212 técnicos que se dedicam a apoiar os pequenos negócios, atendendo não só presencialmente na sede do Sebrae no Recife e nas sedes do interior, porque a gente tem uma presença em Caruaru, uma presença em Garanhuns, Serra Talhada, Araripina e Petrolina, e também tem os trabalhos volantes. Temos uma presença, Meire, em 80 municípios do estado de Pernambuco com a Sala do Empreendedor, que é um ponto de presença do Sebrae naqueles municípios menores que não comportam uma instalação maior, uma sede, mas tem um ponto de atendimento em parceria com as prefeituras, de sorte que os pequenos negócios podem procurar o Sebrae também nesses pontos. Essa é a forma, digamos assim, presencial. Mas a gente vive nos tempos digitais, né, Meire? Então, o Sebrae escalou muito a sua presença digital. Então, e a gente vai falar sobre essa transformação digital aí nesses 50 anos de celebração. Quais são os segmentos mais alcançados pelo Sebrae aqui no estado? Os segmentos mais alcançados aqui no Sebrae, eu listarei para vocês 5. Salões de beleza são segmentos muito fortes. É um segmento muito forte. Nós temos lojas de roupa, moda, confecção. Nós temos mini mercados também. Nós temos bares e lanchonetes e restaurantes. Esses 5 segmentos, Meire, representam perto de 80% de todos os atendimentos que o Sebrae faz. Ou seja, são pessoas que procuram capacitação, orientação para se manter no mercado. Para como abrir uma empresa, para como estruturar um negócio, fazer um plano de negócio, compreender o calendário de obrigações fiscais, de obrigações trabalhistas,
compreender técnicas de uso dos instrumentos digitais, como ter uma lojinha no Instagram, por exemplo, como ter uma presença digital, como usar um meio de pagamento. Meio, não tem condição hoje de nenhum negócio funcionar sem ter um meio de pagamento digital. A gente vive com isso aqui na mão. Na mão e na cabeça, né? Na mão e na cabeça, todo mundo. A gente vive com o celular e é uma surpresa para muita gente, não para nós que trabalhamos cotidianamente com os pequenos negócios, o nível de cobertura e uso desse instrumento, Meire. 75% dos pequenos negócios utilizam smartphones. Então, o Sebrae, partindo dessa realidade, desenvolveu uma série de instrumentos e ferramentas para acesso a conteúdos e serviços por esta ferramenta. Agora, superintendente, existem muitas consultorias especializadas, cursos práticos, né, oferecidos pelo Sebrae. Como é que o povo pode ter acesso? Né? É pago? É gratuito? Esse pacote aí de serviços? Olha, a maior parte, a grande parte dos serviços prestados pelo Sebrae aos pequenos negócios é gratuita. A maior parte. O Sebrae cobra alguns produtos, são preços altamente subsidiados, absolutamente em conta, mas a maior parte deles sim são gratuitos ou taxas muito pequenas, R$10, R$20 por inscrição. Então não seria essa questão financeira que afastaria o pequeno negócio do Sebrae. O senhor tem uma história que é muito forte, que envolve tecnologia, o senhor inclusive começou a falar sobre ela agora, né? Foi por 11 anos diretor-presidente do Porto Digital, está totalmente ligado ao César, né, que é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. De que forma o senhor está levando o Sebrae para ficar voltado para essa transformação digital nessa comemoração de 50 anos? É bacana isso, né? Porque é uma mudança interessante que algumas pessoas até dizem, puxa, você passou tantos anos na sua vida num ecossistema que é típico de inovação e vai para um outro ecossistema que é mais tradicional. Mas quando o presidente do Conselho do Sebrae, o Dr. Ricardo Essinger, me convida para fazer parte da diretoria executiva do Sebrae, ele fez somente um pedido: leve o máximo de inovação que você puder na prática do Sebrae. Os pequenos negócios precisam do Sebrae nesse terreno, não no terreno convencional apenas, mas como enfrentar o desafio da inovação, como enfrentar o desafio da transformação digital. Então, isso cai como uma luva, né, para a minha própria história. Então, o que a gente vem pretendendo fazer no Sebrae nesses últimos 3 anos e meio é exatamente isso. Desenvolver estratégias e implementar estratégias através das quais o Sebrae aumenta a chance de sobrevivência dos pequenos negócios com o uso adequado das ferramentas digitais e das estratégias digitais para esse mundo que é digital. Então, quais são os desafios, já que o senhor está falando em desafio, e também as oportunidades das micro e pequenas empresas em relação ao mundo digital? O senhor começou a falar do celular, né? Mas tem outras plataformas, outras formas de fazer essa conexão com o mundo digital. Meire, o maior desafio, e eu deixo aqui para a audiência refletir sobre isso, inclusive para o pequeno negócio que está aqui nos assistindo, o maior desafio é ele não perder o compasso e a conexão com o cliente final. Existe, Meire, uma realidade que a gente tem que correr atrás dela, para não ficar muito para trás. Nós somos digitais, você, eu, quem está nos assistindo. A gente usa 24 horas por dia esses dispositivos móveis ou mesmo os nossos computadores tradicionais, laptops, desktops, para acessar informações, para fazer compras, para consultar preços, consultar produto, etc. O cliente está muito mais avançado, Meire, do que o empresário. Essa é uma realidade do Brasil. A gente não tem o mesmo compasso. O que é que acontece? Quando o cliente é cada vez mais digital e o pequeno negócio não acompanha o ritmo, continuando mais tradicional, ele perde a conexão com o seu cliente. E para onde vai esse cliente? Vai para um concorrente que seja mais digital, que tenha uma presença na internet, que tenha seus produtos, que tenha meios de pagamento, que eu possa comprar com mais comodidade. Mais ágil, mais prático. É mais ágil, mais prático, né? Mais fácil, mais econômico. E isso está no comércio eletrônico. E aí, para dar número a esse drama, né? Porque isso é um drama, tá? Não é uma questão de que vai acontecer ou pode acontecer, já está acontecendo. A taxa de crescimento do comércio eletrônico
é 5 vezes maior do que a taxa de crescimento do comércio tradicional. Então, se você está em casa e daqui vai para um estabelecimento que é presencial, que é 100%, digamos assim, analógico, você corre um sério risco de perder o seu cliente. Porque ele vai para o digital, ele já está no digital. Então, esse é o grande desafio. E o que é que o Sebrae, então, vem fazendo para ajudar o pequeno negócio a enfrentar esse desafio? A gente desenvolve um conjunto muito largo de instrumentos e de conteúdos para que o pequeno empresário possa dar um salto e cair nesse mundo digital. Tem um aplicativo do Sebrae, né, que oferece muitas possibilidades. Que tipo de serviço ele proporciona a quem baixar no celular? Então, essa é uma coisa maravilhosa. Pensando nisso e pensando no fato, como eu lhe falei, né, que está todo mundo aqui, né, nesse instrumento, então o Sebrae, que já tem um portal, né, que é muito acessado, que atende milhões de pequenos negócios, o Sebrae vem nos últimos anos desenvolvendo e já está disponível faz um ano, com mais de 1 milhão de usuários, tá? O app Sebrae. Se vocês forem na loja da Android, qualquer usuário de Android ou usuário de Apple, de iPhone, vocês vão ver na loja app Sebrae e vocês vão fazer um download. E vão ter uma surpresa. Primeiro, pela quantidade de serviços. Se você é MEI, tem todo um conjunto de ferramentas de como você, por exemplo, como você inclusive virar um MEI de forma praticamente automática, os seus calendários de obrigações, a impressão do seu DAS, que é aquele instrumento que você usa todo mês para pagar e ficar quites com... Mas tem treinamentos, vários treinamentos, tem consultoria online. Quer dizer, você pode estar no ônibus e estar lá, sendo treinado, capacitado, orientado de alguma forma. Exatamente. Né? Você pode fazer, por exemplo, um treinamento, participar de um seminário, de uma palestra, aqui pelo celular, de onde você estiver. Como são conteúdos que ficam registrados, você pode, inclusive, na hora em que você quiser, acessar. Mas a notícia melhor em relação a isso, Meire, é que esses conteúdos, que obviamente requerem uma navegação que consome o plano das pessoas, são pagos pelo Sebrae. Como é que funciona? Exatamente. Se você, Meire, baixar o aplicativo do Sebrae, tudo que você consumir, se você passar 10 horas, por exemplo, dentro do app do Sebrae, o seu plano não será utilizado. Você está utilizando um plano do Sebrae. O Sebrae, portanto, paga a navegação do pequeno negócio dentro do app. Isso é incrível, porque a gente sabe, Meire, da realidade do pequeno, que ele tem planos mais modestos. Então, uma coisa é você passar um WhatsApp, você fazer uma comunicação leve. Outra coisa é você consumir um conteúdo multimídia. Então, muito rapidamente, os planos são esgotados. Aí você fica, puxa, eu estou sem crédito, estou sem poder navegar. Não é o caso. Entra no app Sebrae e lá você navega o que quiser e o Sebrae paga a conta. Isso se chama um link patrocinado. O Sebrae Pernambuco foi pioneiro é pioneiro, né, nessa modalidade, de sorte que essa é uma grande notícia. A gente dá os conteúdos e ainda ajuda no consumo, poupando, né, o plano pequeno e modesto que os pequenos negócios têm. Bom, a gente está falando aí desse contato virtual, mas ao contato presencial, vocês podem fazer atendimento também, assim, cara a cara, né? Quem precisar de ajuda, porque não é todo mundo que domina as ferramentas digitais, né? Muita gente ainda precisa ir devagarzinho, a pessoa pode ir até a loja do Sebrae, ela deve ir, em que situação ela vai ser atendida pessoalmente? Então, Meire, como eu falei bem no começo, a gente atende nas nossas unidades físicas, presenciais, aqui no Recife funciona na Ilha do Retiro, na Rua Tabaiares, que é a sede, né? Mas também nós temos a presença nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Araripina e Petrolina, e mais 80 municípios com as salas do empreendedor, que são pequenas unidades do Sebrae em parceria com as prefeituras. Esse é o presencial. Muita gente ainda procura o presencial e a gente está preparado para atendê-los. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem 2 outras modalidades de atendimento que têm crescido, que hoje dividem com esse tipo de presencial. A primeira é o movimento do Sebrae se dirigir diretamente ao pequeno negócio
de forma presencial, com consultores do SEBRAE que, conseguindo um certo roteiro, interagem com os pequenos negócios, fazem os diagnósticos e recomendam soluções, inclusive ajudando a baixar o próprio app. Por exemplo, quem tem uma pousada, um hotel, um salão de beleza, pode requisitar uma visita de um consultor do SEBRAE? Veja, nessa modalidade do consultor do SEBRAE ir até lá, é uma programação previamente feita pelo SEBRAE. Sim. A outra modalidade que a gente disponibiliza, além dos espaços físicos e desta onde o consultor vai, é a modalidade remota, não é? E aí no remoto, Meire, a gente tem o app, sobre o qual nós já falamos, que eu recomendo realmente que vocês baixem o app SEBRAE. Tem mais de 1 milhão de downloads, é um app em que ele tem um ano que está na praça, digamos assim, já tem 1 milhão de downloads. Nós temos o 0800, né? Que aí eu acho que é importante, talvez a gente... A gente vai colocar na tela 0800 570 0800. Exatamente. Esse é um canal também muito interessante, Meire, muito utilizado, muito utilizado. As pessoas, pela facilidade que tem, então você usa esse canal para agendar uma visita, para você agendar uma consultoria, para você endereçar um treinamento, etc. É muito interessante o uso desse canal. E o outro é o próprio portal do SEBRAE, o www.sebrae.com.br. .gov? .com.br. Se for no caso aí você dá no portal do SEBRAE como um todo e você escolhe a bandeira de Pernambuco e cai no site de Pernambuco. O SEBRAE também atende indústria, comércio e serviços de uma forma geral? E agricultura também. O SEBRAE atende todos os segmentos da atividade produtiva, desde que sejam estabelecimentos de pequeno porte. A gente está aqui passando aí, né, a home, né, a página inicial do SEBRAE. Né, a gente sempre, quando a gente entra, a gente fica na dúvida, nossa, quantos serviços, que cardápio variado. Exatamente. Olha lá, os Ligue pra contatos, gente. Né, o Ligue pra gente é um canal extremamente, esse aí, o 0800 570 0800, é extremamente usado. Né, o próprio portal, como eu já falei, o www.sebrae.com.br e o app, que em sendo baixado, o usuário vai ter uma grandíssima surpresa, porque ele é realmente uma ferramenta muito poderosa. Bom, o senhor falou aí do atendimento, né, nas unidades do SEBRAE. Esse atendimento pode ser individual ou coletivo? Sim, porque existem produtos que são feitos de forma coletiva, até porque a troca de experiências, as vivências entre os próprios que não são competidores, mas nesse caso são colaboradores entre si, ajuda muito. Então tem atividades que são individuais. Você vai fazer uma consultoria financeira, por exemplo. É uma coisa que requer um cuidado. Precisa agendar, né, para manter aquele contato, para poder ter a certeza de que você vai lá e vai ser atendido da forma como você espera. Claro, e como são dados sensíveis, né, então você tem uma certa reserva. E tem outras atividades que a gente faz coletivamente. Claro, além das palestras, que já naturalmente são coletivas, as orientações empresariais coletivas, a gente faz coisas incríveis. Por exemplo, ajudar um pequeno trabalhador informal a se formalizar e virar um MEI. Então, o SEBRAE tem um calendário em que a gente junta 30, 40 MEIs ao mesmo tempo, explica o que é ser um MEI, como funciona, quais são os benefícios, baixa o app no celular de todos eles e, eventualmente, aqueles que não têm, que são muito poucos, isso é uma notícia boa, né, que são muito poucos que não têm um celular. A gente tem as máquinas do SEBRAE, os laptops do SEBRAE. E aí, Meire, você vai ficar impressionada. Em menos de 1 hora, a pessoa sai com um cartão de CNPJ criado. Tem pessoas que se emocionam, Meire, porque não acreditavam que era tão simples o processo e que poderiam sair de uma jornada coletiva de 1 hora de trabalho com aquilo que é tão sonhado, que é a formalidade.
É importante esse contato com o Sebrae, porque antes da formalização, né, que a gente sempre vê o Sebrae recomendando, formalize-se, né, tire-se seu NPJ, mas é preciso que a pessoa também saiba a sua característica, seu potencial, seu perfil, para saber se se enquadra mesmo naquela decisão, né? Inclusive, na pandemia, a gente acompanhou aí a dificuldade de muita gente, o Sebrae também, né? Essa retomada, né, agora, já que a gente está num momento mais controlado dessa pandemia, superintendente, como é que o senhor avalia aquele começo, o meio e agora essa fase que a gente está vivendo? Então, isso é uma questão fundamental para a gente entender. A pandemia não acabou, mas como você falou, ela adquiriu uma certa estabilidade, estamos mais protegidos com as vacinas, com o uso cauteloso das máscaras em ambientes públicos. Isso faz com que a atividade econômica tenha voltado aos padrões praticamente similares ao estágio anterior à pandemia. Isso também é uma notícia interessante, porque as últimas estatísticas apontam para essa equalização, ou seja, é como se a gente dissesse que os efeitos da pandemia já teriam passado por esses últimos 2 meses, 3 meses, em que a gente já recuperou os índices de produção anteriores. No período da pandemia, Meire, que obviamente aquela dificuldade de você se adaptar, você enquanto empresário, as instituições como o Sebrae, enquanto promotoras de serviços para desenvolvimento dos negócios, o governo enquanto agente fomentador da própria atividade econômica. Isso foi um momento muito difícil naquele momento. Os pequenos negócios, quando foram criadas as ferramentas e os instrumentos de crédito que eram necessários, porque aqui o pequeno negócio sabe disso mais do que nós, mas só para compartilhar uma estatística com a nossa audiência, nós tivemos 75% dos negócios afetados com perda de faturamento. De uma forma geral ou aqui em Pernambuco? De uma forma geral, não, de uma forma geral no Brasil. Os pequenos negócios, 75% mesmo, tiveram perda de faturamento. E o dado mais devastador é que cerca de 40% desses estabelecimentos tiveram uma perda de faturamento acima de 50%. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, grosso modo, conta de padeiro, metade dos estabelecimentos passou a ganhar menos da metade do que ganhavam antes da pandemia. É um impacto muito grande. É muito grande, Meire. Você tem compromissos, você tem pessoas que trabalham com você, você tem seus fornecedores, você tem a reposição do seu estoque. E os encargos para manter aquele tipo de negócio, né? Claro. Aí que vieram, então, as medidas oficiais de crédito, foram vários programas, o Pronamp é o mais importante deles. Mas a gente também descobre outra coisa, Meire. Mais uma vez, nesse caso, o pequeno negócio com muita restrição para acessar. Eu comentava com você um pouco mais cedo que alguma coisa perto de 85% das propostas de crédito sequer eram aprovadas. Não é o crédito aprovado, você não passa nem na fase de ter sua proposta aceita. E aí entra o Sebrae, entrou com uma força-tarefa muito grande para orientar em relação ao crédito. Então, quando o pequeno empreendedor demanda do Sebrae algum apoio, uma consultoria sobre como orientá-lo para acessar o crédito, as chances de obtenção do crédito junto ao Banco do Nordeste, junto à Caixa, junto ao Banco do Brasil, elas crescem enormemente. Então, o Sebrae, apesar de não oferecer crédito, o Sebrae faz uma boa orientação. Aí, o que é que aconteceu? Na sua pergunta, você disse, tá, como a coisa foi evoluindo e como está hoje? A gente está assistindo a um fenômeno um pouco paradoxal. A gente tem um desemprego que está diminuindo, o que é bom, ninguém gostaria de conviver tantos anos com aquele desemprego de 14%, a gente está com desemprego aí na faixa de 10%, 11% no Brasil. Estamos com um dado preocupante, que é um grande número de desalentados, ou seja, de pessoas que estão tão desesperançosas que sequer procuram emprego. Isso faz, portanto, com que artificialmente o desemprego caia, mas é um fato que o desemprego está caindo, as estatísticas estão medindo. Isso é bom. Onde é que entram os pequenos negócios? Meire, 4 de cada 5 vagas abertas no Brasil, nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, no tempo de pandemia, vieram das pequenas empresas. É o povo se refazendo,
É na dificuldade que a criatividade aflora e que as pessoas dizem, agora eu tenho que ir porque eu não quero ficar parado nem para trás. Então, você vê que os pequenos negócios, eles são simultaneamente uma alavanca para o desenvolvimento econômico, porque tem um dado aqui, Meire, que a gente até nem falou, mas deveria. Os pequenos negócios não são apenas 98% do total de negócios do Brasil. Eles representam 53% dos empregos do Brasil e representam 1/3 do PIB do Brasil. Então, tem relevância. Mas, como eu falava, eles representam 53% dos empregos, mas quem segurou a onda, Meire, nesses, digamos assim, 2 anos, foram os pequenos negócios. Repito, criando 4 de cada 5 vagas. Superintendente, a gente vai fazer uma pausa bem rápida. Depois do intervalo, Sim, você vai ver como o Sebrae pode ajudar micro e pequenos empreendedores, homens, mulheres, jovens e, claro, as vantagens e as responsabilidades de se tornar um microempreendedor individual. Também vamos falar sobre as comemorações dos 50 anos do Sebrae. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios. O assunto hoje é sobre empreendedorismo, oportunidades de capacitação e geração de emprego e renda. O Sebrae está completando 50 anos e tem ajudado muita gente nesse caminho. Uma análise do Sebrae, baseada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, revela que no primeiro semestre deste ano, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 961 mil vagas de emprego, enquanto as médias e grandes responderam por pouco mais de 278 mil vagas em todo o país. E aí, gente, em cada canto onde tem uma unidade do Sebrae, tem especialistas para atender ao público. E a gente vai falar sobre isso com o superintendente do Sebrae em Pernambuco, Francisco Saboia, que está aqui com a gente. Superintendente, por que o Sebrae estimula tanto a formalização do MEI, o microempreendedor individual? Meire, ninguém gosta de ser informal. A informalidade não é uma opção, salvo algumas exceções. As pessoas querem ter a proteção do INSS, querem ter, se forem empreendedoras mulheres, querem ter o auxílio maternidade, querem ter licença maternidade. Se forem tomar um financiamento, querem tomar um financiamento num banco, a taxas justas e não a uma agiota. Então, a informalidade é uma chaga. Então, o Sebrae, que foi, digamos assim, o campeão há 15 anos na criação dessa lei que criou essa categoria especial de empreendedores, MEI, tirando, digamos assim, o tradicional ambulante e o prestador de serviço avulso da absoluta informalidade e o trazendo para a formalidade, a um custo baixíssimo de cerca de R$60 por mês, você fica quites com todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Agora, faturando ou não, tem que pagar essa taxa. Faturando ou não, você paga. Parece, Meire, parece assim, é uma condição muito especial, não parece, é uma condição muito especial. Então, o Sebrae estimula e vê que a população quer ter a sua formalidade, quer ter um cartão com CNPJ, quer ir a um banco, quer poder abrir uma conta e passar um Pix, ao invés de usar o Pix da sogra, da esposa, da filha, do filho. Não, eu tenho um negócio e eu lhe presto um serviço, está aqui meu Pix, eu tenho um CPF, eu tenho um CNPJ, eu tenho um celular, você manda. Isso é uma maravilha. Então, a importância para o empreendedor? Essa categoria que a gente chamava antigamente do ambulante é muito grande sob esse aspecto. Eu digo sempre, Meire, que o MEI é, além de tudo, uma grande política social. Os fiscalistas ou as pessoas de governo que ficam reclamando que se dá muita isenção fiscal no Brasil. O Brasil tem muita isenção fiscal, é alguma coisa perto de 250 a 300 bilhões de reais. Mas a maior parte vai para setores que até nem precisam. Você sabe que o MEI, essa pequena taxa que o MEI paga, que a gente diz, mas deveria pagar mais? Deveria, mas não pode. É tão pequeno, Meire, isso é menos do que 3 bilhões de reais dos 300 que o Brasil dá de isenção. Então, nós estamos falando de 1%. E é uma política social, Meire, porque nós temos hoje no Brasil 14 milhões de MEIs.
Então, são pessoas que acessam ao mínimo de formalidade e ao mínimo de prestação de serviço, como eu já falei, previdenciários, de crédito, etc. Então, a um custo muito baixo, você dá uma condição mais decente de trabalho a 14 milhões de pessoas, mas eventualmente, porque o MEI pode ter um empregado que pode ficar sem perder a condição de MEI registrado nessa condição. Bom, tem essas vantagens, mas a gente também não pode esquecer das responsabilidades, né, que uma pessoa que toma esse tipo de atitude vai ter dali para frente. Ela vai engraxar o sapato, ela vai fazer um trabalho ali, né, passando uma nota, mas ela, tendo ou não aquele faturamento no mês, ela tem a responsabilidade de pagar aquela taxa mensalmente. Sim. Nesses 50 anos do Sebrae, quais são as celebrações que a gente pode elencar aqui em Pernambuco? Veja, o que é que vocês estão planejando? Aqui em Pernambuco a gente fez uma estratégia diferente de outros lugares. A gente, ao invés de fazer festas e jantares e recepções e coquetéis, etc., nós investimos na criação de um espaço novo, especialmente desenhado para os pequenos negócios que queiram inovar. Nós criamos aqui no Sebrae Pernambuco e vamos circular todo o estado com essa infraestrutura, o que nós chamamos de espaço Conectados. O Conectados é um Living Lab. Esse nome em inglês eu vou explicar aqui. É uma espécie de laboratório? É um laboratório em condições reais, em escala real, onde o empreendedor pode vivenciar na prática, e não na teoria, na prática, os impactos que as inovações tecnológicas no seu ramo de atividade têm ou podem ter sobre o seu negócio. Vou lhe dar um exemplo. Quem for hoje no Sebrae, na rua Tabaiares, aqui na Ilha do Retiro, perto do esporte, vai ver um salão de beleza conceito. Um salão de beleza com todas as tecnologias que você puder imaginar, que impactam nos negócios, impactam na fidelização do cliente, na atração de novos clientes, impactam no faturamento, no lucro. E essas tecnologias todas são disponibilizadas para que os pequenos salões de beleza, ou os médios também, aqueles que procuram o Sebrae, possam ter acesso, contato com aquilo que para muita gente é uma miragem. E aí, Meire, a vantagem disso é que, vivendo na prática o que é um salão de beleza, e daqui a 2 meses será uma loja de modas, e depois serão os mini-mercados, depois serão restaurantes e bares e lanchonetes, como eu falei, esses 5, eles vivenciando essa realidade, eles desmistificam os seus temores, os seus receios, o seu desconhecimento. Ficam mais seguros, né, para avançar. Se manter no mercado. O último espaço. A gente diz que o Espaço Conectados é a última fronteira da inovação. Porque a partir daí não tem mais por que o pequeno negócio não inovar. Então, se você quiser abrir, por exemplo, um sistema de delivery, você tem um pequeno negócio e não sabe, vai lá e você tem toda uma orientação, você vai vivenciar aquilo, você vai testar e ver como funciona. Precisa agendar. Tem um calendário, tá? Tem um calendário regular. Por enquanto, até o mês que vem, estaremos só com salão de beleza. Aí esse salão de beleza do Espaço Conectados vai para a Serra Talhada. E aqui a gente bota uma loja de roupa, uma loja moderna, com trocadores digitais, etc, etc. E assim vai. Ou seja, esse é o presente que nós damos nos 50 anos para o empresário. Que maravilha, que presentaço. Superintendente, a gente agradece demais a nossa conversa aqui no Poder e Negócios, com tantas possibilidades aí para micro e pequenos empreendedores. Eu tenho certeza que tem muita gente que está precisando de orientação, que sabe agora onde pode encontrá-la, né? Muito obrigada, parabéns a todos que participam do Sebrae, que fazem, né, dessa instituição tão forte, né, que para homens, mulheres, para jovens, idosos, o mercado está aberto, né? Muito obrigada, viu? Muito bem, nós é que agradecemos a oportunidade de falar sobre o Sebrae para os pequenos negócios. É sempre uma satisfação muito grande. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Bom, e a gente se despede, obrigada pela sua companhia. Domingo que vem tem mais. O Poder e Negócios volta às 10 da manhã. Tchau, tchau, até lá.